comunhão na província do Luís, com os irmãos do Luís, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sim. Amém. 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 Venha. Amém. 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 Sim. Obrigado, Senhor. Amém. Colocamos nesse momento. Sim. Senhor, na tua santa mão. Amém. Senhor, colocamos o teu servo. Sim. Senhor, que vai falar. Sim. Senhor, fala por ele. Amém. Por ele a falar. Sim. Senhor, nós poderemos morrer. Sim. Mas o Senhor a falar. Sim. O Senhor vai nos edificar. Amém. O Senhor vai nos dar vida. Amém. Por meio dessa palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que as palavras que nos têm dito Amém. são espírito e são vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós também almejamos. Sim. Senhor, uma pátria superior. Amém. Por isso, nessa tarde, Sim. nós abrimos os nossos corações. Amém. Senhor, para acolher o que tens para nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, repreendemos o inimigo. Sim. Todo espírito de distração. Amém. Nós amarramos e acorrentamos. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Reina neste lugar. Amém. Toma a primazia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmão? Se os irmãos puderem chegar um pouco para cá, porque eu vou falar sentado por causa da... Hoje eu não estou muito bem, fisicamente falando. Poxa. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus por essa comunhão Amém. e por esse tempo que o Senhor nos deu Sim. aqui em Angola. E tivemos já uma semana em Luanda. Luanda, o Senhor nos deu algo assim, podemos dizer, fresco, porém, não de fácil compreensão. E se for de fácil compreensão, não muito fácil de praticar. Esperamos que o tempo possa fazer sua obra, né? Amém. O tempo e a palavra possa fazer a sua obra no nosso ser e no nosso viver. Nós, dessa vez, trouxemos o sentimento de falarmos embasado nas cartas de Pedro, que veio para quebrar um paradigma. O apóstolo Pedro, ele é uma pessoa que fundamentou o seu ministério em toda a Escritura. Ele não usou apenas uma porção, mas ele enfatizou a Escritura como base e fonte das suas cartas e do seu ministério. Amém. Nesse período, nós vimos acerca da origem dos crentes, da dispersão, e até mesmo os crentes da qual se referiu Tiago na sua carta, mostrando que o Espírito Santo, ele tem a sua obra, ele tem a sua ação, independente se nós fizermos alguma coisa ou não. O Espírito Santo vai fazer. Ele vai usar alguém. Amém, irmão? Amém. Primeiramente, vamos introduzir o assunto e amanhã, provavelmente com mais irmãos, nós vamos entrar no assunto final, que será acerca do ensinamento, né, da prática dos dons e da obra. Hoje vamos introduzir em Atos capítulo 2. Aleluia. É, Glória a Deus.
Atos capítulo 2, todos sabem que aqui está narrada o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu e os galileus falaram novas línguas. E aconteceu um episódio quase não reparado ali em Jerusalém. Havia ali judeus, no versículo 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. 9. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Esses irmãos, esses judeus e homens piedosos de Capadócia, Ponto e Ásia, estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. E eles ouviram os galileus profetizarem em línguas, nas suas próprias línguas maternas. E eles compreendiam o que os galileus falavam. Esse grupo de pessoas aparecem na carta de Pedro. Em 1 Pedro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui na carta de Pedro aparece os forasteiros da dispersão no Ponto, Capadócia e Ásia. Provavelmente os mesmos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Que ao retornarem para a sua respectiva cidade, geraram alguma coisa. Esses crentes, Pedro definiu como forasteiros. Também pode ser estrangeiros. Esses crentes, eles não tinham residência fixa. Eles não eram daquela terra. Por isso, eles foram apelidados de crentes da dispersão e forasteiros. Eles não podiam. A história conta que eles não podiam nem mesmo participar de qualquer assunto a nível de voto, de eleição. Não tinha nenhum benefício daquela terra. Por isso que Pedro, ele aproveitou assim como o Senhor aproveitou os produtos de Laodiceia, ouro, colírio, vestes, que eram produtos de Laodiceia, que Laodiceia produzia, para dar um exemplo da situação espiritual deles. Laodiceia estava sem
fé trabalhada, que é ouro refinado. Laodiceia estava sem visão e precisava de colírio. Laodiceia estava sem vestes. Precisava comprar vestes. E esses elementos eram justamente o que Laodiceia produzia. Então Deus usou o que eles produziam para exemplificar a situação espiritual deles. Amém, irmão? Amém. Aqui Pedro está usando o que eles são, a situação deles naquela terra, como peregrinos, forasteiros, sem direito a nada naquela terra. Pedro está usando essa situação para exemplificar a condição espiritual deles. Ou seja, eles não são da terra, eles não pertencem a essa terra, mas a sua pátria é celestial. Amém. Aleluia, amém? Ou seja, eles são eleitos. Aleluia. Amém. Eleitos, no versículo 2, segundo a presciência de Deus Pai. Eles são resultado da obra, do conselho de Deus, da escolha de Deus, da santificação e da redenção. Versículo 2, a aspersão do sangue pode ser traduzido como redenção. Amém? Eles foram eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e santificados pelo Espírito. Aleluia! Amém. Mas muitos crentes tiveram essa posição. Todos os crentes foram eleitos pelo Pai. Foram redimidos pelo Espírito, pelo Filho. E precisam, ou estão sendo, santificados pelo Espírito, ou não. Isso depende se eles fixaram residência já aqui. Se o coração deles já estão nessa terra. Ou se eles continuam forasteiros e peregrinos. Nós queremos que o Senhor ilumine nossos olhos. Ainda que esse país mude e prospere, ainda que nossa vida financeira mude e prospere, e consigamos carros, casas e bens, nós queremos ter no nosso coração que nós não somos dessa terra. Amém. Nossa pátria é celestial. Amém. Nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. A prosperidade é uma bênção. E a prosperidade é um perigo. Ela tem função de sobrecarregar o nosso coração. Talvez o Senhor tenha escolhido essa palavra segundo a sua presciência. Aleluia. Amém. Segundo a capacidade de saber como estarão as igrejas de Angola amanhã. Porque, irmãos, em Deuteronômio, quando o Senhor deixou o povo ter fome, quando eles passaram pelo deserto, o Senhor falou que deixou eles ter fome, mas os sustentou com maná. Aquela fome ali era a fome do Egito. Porque, na verdade, eles foram sustentados pelo pão que desceu do céu. E as suas roupas não se envelheceram. O Senhor os humilhou para ver o que estava no coração deles. E depois o Senhor prometeu que iria dar gados, pratas, bens, casas. Mas falou para eles, não se esqueça do Senhor, seu Deus, que vos tirou da terra do Egito. Pois é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Ele nos dá força, amém? Amém. Para adquirir riquezas. Adquirir riquezas não é pecado. Pecado é fazer delas o nosso Deus. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma visão muito clara. E Pedro usou essa situação, aleluia, né? Realmente os apóstolos tinham muita sabedoria para mostrar a condição espiritual deles. Que eles não eram da terra. Eles pertenciam ao céu. E esse assunto que Pedro está trazendo
está dentro da visão celestial. A visão celestial que Paulo disse que não foi desobediente. E a visão celestial, para muitos, se tornou um conjunto de doutrinas, um conjunto de verdades. Mas nós sabemos que a visão celestial é uma pessoa. E ela falou com Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a visão celestial, ela é com respeito a Cristo. Amém, irmão? Amém. E ela, esse nome celestial deve ser considerado. Porque isso isenta, elimina qualquer possibilidade de nós promovermos alguma coisa pertencente à terra. Visão celestial é porque ela é do céu. Amém, irmão? Ela não tem nada a ver com essa terra. Nenhuma visão, nenhuma pregação, nenhuma promoção nossa deve levar o coração dos irmãos para essa terra. Amém. Mas, pelo contrário, deve desarraigar o nosso coração desse mundo e nos transferir para onde nós estamos. Em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Aleluia! Amém ou não amém? Amém. É ou não é verdade, irmãos? Por isso, irmãos, nós seremos desobedientes a qualquer visão que não seja celestial. Como nós fomos no passado desobedientes à visão comercial, mas nós não fomos desobedientes à visão celestial. Por isso nós estamos aqui. Aleluia, irmão. E dentro desse assunto, daquilo que é celestial, nós vimos alguns pontos em Luanda, que é acerca da nossa posição, onde Paulo escreve para os Efésios que a igreja, ela foi transferida. Ela experimentou a morte do Senhor, a ressurreição e a ascensão. Porque Deus exerceu em Cristo o poder da ressurreição, tirando da morte e fazendo assentar à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, nas regiões celestiais. E nós também, que participamos da morte e da ressurreição, fomos colocados, assentados em Cristo nos lugares celestiais. E essa porção Paulo está trazendo aos Efésios, mostrando a posição da igreja. Amém? A posição da igreja é celestial. Nós não deveríamos nunca ter saído dessa posição. Ela está em Cristo. Depois ele mostrou para os irmãos em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15. Que é a consumação da obra de Deus no homem. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aleluia. Então nós temos uma visão celestial, uma posição celestial, e nós devemos trazer a imagem do celestial. Aleluia, irmãos. Cada vez mais ficamos convictos que não temos nada a ver com essa terra. Nossa visão é do céu. Nossa posição é o céu. Aleluia. Estamos sendo transformados na imagem daquele que é do céu. Logo, em Hebreus, mostra a nossa terra. Aleluia. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que
que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aleluia. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Aleluia. Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Aleluia. Por isso nós estamos aqui, mas temos uma vocação. Hebreus capítulo 3. E tudo que o Senhor fez por nós é por causa da nossa vocação. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. Nós temos uma vocação celestial. Por isso, tudo que nós guardamos a nível de visão, amém? De promoção, deve transferir os irmãos, deve transferir as igrejas para a sua posição. Deve tirar o nosso coração dessa terra. Irmãos, raízes não é fácil, verdade, irmão? Se nós criarmos raízes aqui, nós estaremos enrolados com esse mundo. O evangelho distorcido tem trazido os irmãos aqui para baixo. O evangelho da prosperidade, o evangelho do livramento, tem trazido o coração dos irmãos para esta terra. Mas o Senhor quer fazer uma cirurgia. Aleluia. Ele quer transferir nosso coração para aquilo que a sua palavra apresenta. Em Filipenses, Amém. Eu sou o Senhor. claro, irmãos, cada ponto desse requer um desenvolvimento. Amém, irmãos? A visão celestial, a posição celestial, a vocação celestial, amém? A imagem do celestial, a pátria celestial. Não dá para ser uma mensagem só. Mas os irmãos que estão na localidade têm liberdade para desenvolver para a igreja. Amém? Esses pontos que vão nos tirando aqui da terra. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós. Amém? Amém. Não estou falando dos outros, não, falando de nós. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenais. Pois a nossa pátria, aleluia, está nos céus. Diga isso. Pois a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus. Fala para o seu irmão, irmão, nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Essa é a nossa introdução.
Irmãos, pergunta para o teu irmão, afinal, o que é que temos na terra? Explica para ele. A visão celestial. A visão celestial. A posição celestial. A posição celestial. A vocação celestial. A vocação celestial. A imagem do celestial. A imagem celestial. A pátria celestial. A pátria celestial. Então o que tem aqui? Fala assim, por que você está lutando tanto por essa terra? Fala, por que você sofre tanto por essa terra? Oh, Senhor Jesus. Amém. Todos esses aspectos, amém? É o desenvolvimento da nossa visão celestial. Amém, irmão? Ela compreende toda a visão celestial. Mas é preciso de tempo para desenvolver. Que o Senhor dê graça para os irmãos. Aleluia. Amém. Essa é a visão que nós promovemos. E essa é a visão que nós sempre iremos promover. Aleluia. Amém. Depois da visão, nós temos o Evangelho. Todo aquele que é um visionário, ele vai transmitir a visão e essa visão se torna o seu Evangelho. Tá certo? O Evangelho, nós falamos lá em Luanda, o nosso Evangelho precisou de um apelido. Nós conhecemos o Evangelho do Reino, da Graça, Evangelho de Deus, Evangelho Eterno. Mas, na verdade, o nosso Evangelho é peneirado. O nosso Evangelho é filtrado. Amém? Amém. Ele não contém bactérias. Aleluia. Amém. Nós sabemos que ao longo das eras, as bactérias vieram e foram adicionadas no Evangelho. Então nós temos uma... Irmão, se não formos tocar em cada ponto, nós temos uma observação profunda acerca do Evangelho. Acerca daquilo que foi semeado no Evangelho. Mas eu queria mostrar para os irmãos um ponto que nós discutamos muito em Luanda. Em Atos capítulo 15. Amém. E esse é um assunto sério. Amém? Nós sabemos que o apóstolo Paulo e Barnabé esteve em Jerusalém na reunião dos apóstolos. E vocês sabem o que aconteceu. Já falamos diversas vezes. Foi depois de uma discussão entre Paulo e Barnabé e os da circuncisão, que queriam obrigar os crentes entre os gentios a circuncidar. Segundo eles, se os irmãos não circuncidassem, não seriam salvos. Paulo e Barnabé não aceitaram isso e foram a Jerusalém para discutir esse assunto com os apóstolos. E lá em Jerusalém, na reunião, Pedro tomou a palavra no versículo 7. E mostrou que os gentios receberam a palavra do Evangelho e foram salvos, como eles foram pela graça. Amém? Amém. Pedro estava muito claro do que estava falando. Versículo 12. Fala assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Amém? Amém. Presta bem atenção. Paulo e Barnabé expuseram o que Deus fez entre os gentios. Isso não os confirma, não os caracteriza como
enviados do Senhor. Parece que Paulo e Barnabé não falaram nada. O assunto que eles tocaram não foi repetido. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Amém? Amém. E blá 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 blá. Entenderam não? Tiago compartilhou o que Pedro disse. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas o que Paulo e Barnabé falou, ele nem compartilhou. E depois ele deu o seu parecer, colocando os 4 pontos da lei na carta e mandando para as igrejas dos gentios. Olha se Paulo e Barnabé não estiveram naquela reunião. Amém? Compreende, irmãos? Então, os sinais e os prodígios que Deus fez entre os gentios não chamaram a atenção dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Porque o Senhor Jesus não fez sinais só entre os gentios. O Senhor também fez sinais entre os judeus. Amém, irmão? Amém. E o Senhor estava em Jerusalém. Então, para eles, e para nós também, Deus faz sinais aonde Ele quiser fazer. Amém. Deus faz sinais aqui, aleluia. Amém. Deus faz sinais ali, na Assembleia de Deus, faz sinais ali, na Mundial, faz sinais lá na Católica, porque Ele é poderoso para fazer sinais aonde Ele quer. Amém? Amém. Então, se você está se baseando no que Deus faz, você não tem fundamento, porque quem faz é Deus. Aleluia, irmão. Amém. Nossa base, a base da nossa fé, não são os sinais, não são os prodígios. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Amém. Porque o próprio Senhor não usou nenhum sinal que Ele fez para se apresentar à humanidade. Ele podia dizer: irmãos, baseado nos sinais que eu tenho feito, ressurreição de mortos, cura de enfermos, libertação de demônios. Se você crê em mim, baseado nesses sinais, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito pelo contrário, Ele usou a Escritura para se apresentar. E Ele é o verbo da vida. Aquele que crê em mim, aleluia. Amém. Como diz, aleluia, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é o Senhor, amém? Aleluia, pela Escritura, irmão. Ela foi a base que o Senhor Jesus usou para se apresentar ao povo. Se Ele que é Jesus, amém, e podia fazer alguma coisa assim bem rápida para aparecer, usou a palavra, assim como usou a palavra para vencer Satanás. Está escrito, e também está escrito. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nossa atenção não deve sair do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém? Amém. Vamos ver agora Gálatas. Amém. Capítulo 2. Agora as coisas vão mudar. Fala pro teu irmão, agora as coisas vão mudar. Amém? Fala assim pro teu irmão. Paulo vai de novo a Jerusalém. Fala. Paulo vai de novo a Jerusalém. E agora as coisas vão mudar. Agora vai mudar. Gálatas 2. 14 anos depois. Espero que nós não demoremos tanto tempo. Amém. Amém? Amém. Para ser reconhecidos e incluídos. Amém. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé
levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Aleluia! Amém. Amém? Amém. Veja, quando Paulo foi naquela primeira reunião dos apóstolos, presbíteros, ele contou os sinais e prodígios que Deus fez. E parece que ele não estava lá, porque ninguém deu atenção. Mas agora, aleluia, Amém. ele voltou a Jerusalém e falou com o mesmo Pedro, o mesmo Tiago e o mesmo João. Só que agora, ao invés de contar dos milagres, ele expôs o evangelho que ele prega. Amém. Aleluia, irmão. O resultado não podia ser outro. Quem é que ia falar depois? Amém, irmão? Agora ninguém tem coragem de falar mais 5 pontos nenhum. Depois que Paulo expôs o evangelho que ele prega, quem é que vai falar depois? Só resta uma coisa: estender a mão para ele e reconhecê-lo como enviado do Senhor. Amém. Vamos ler? Versículo 9. E quando conheceram a graça, amém, que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Aleluia? Amém? Então só o resultado da visita de Paulo a Jerusalém agora foi o reconhecimento, a inclusão de Paulo e Barnabé no apostolado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Fala para o seu irmão assim: a quem vamos incluir? Alguém que vem aqui falar dos milagres? O assunto da inclusão requer muita cautela. O assunto da inclusão está diretamente ligado ao ministério da palavra. Amém, irmão? Amém. E ao apostolado. Aqui nós vamos incluir, irmãos. Como que nós estamos medidos? E como que vamos medir? Segundo o evangelho que tal pessoa prega. Aleluia, irmão. Amém? Compreende, não? O evangelho deve ser filtrado. Deve ser peneirado. Então os sinais, os prodígios, não são base para que você seja reconhecido. Porque quem faz os sinais e os prodígios não é você, é o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Compreende, irmãos? Amém. Então, vejam bem, isso aqui é um modelo para nós. É um modelo para nós. Vamos ver 1 Coríntios. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios 15. Nós estamos falando essa introdução toda para que possamos entrar nas cartas de Pedro. Amém, irmão? Amém. E possamos compreender o seu encargo. Amém. Pedro tem um encargo especial de trazer para os crentes da dispersão a exatidão da Escritura. Depois que esse assunto estiver resolvido, aí seja o que Deus quiser. Amém? Amém. É que você não entendeu o que eu vou falar. Amém. Se esse assunto não está resolvido, irmão, nós vamos ter que continuar dessa maneira aqui. Restrito, compreende? Modelado. Mas se o assunto da Escritura for resolvido, o Senhor vai explodir essa cidade. Amém.
ia explodir esse país. Capítulo 15. Irmãos, venham lembrar-vos. Aleluia. Amém. Aleluia pela lembrança, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Os apóstolos têm muito sentimento. A gente pensa que o encargo dos apóstolos é falar coisa nova. É sempre trazer a lembrança, o que já foi falado. Nós precisamos lembrar do que o Senhor já nos falou, irmão. Amém. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Primeiro ponto, foi anunciado o Evangelho. Segundo, o qual recebestes. Terceiro, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Aleluia. Amém. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Amém. Segundo as Escrituras. E foi sepultado. E ressuscitou. Amém. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, aleluia. Amém. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito interessante. Muito interessante. O Senhor Jesus morreu. Amém? Amém. Ressuscitou. Certo? E no versículo 5, fala assim, e apareceu. Amém? Ó, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu. Ora, se ele morreu, ressuscitou e apareceu, tá bom, não tá bom? Amém ou não? Amém. Amém. Para que a Escritura? Olha, ele morreu, ressuscitou e apareceu. Amém? Amém. E para que então a Escritura? Se ele apareceu já. Ele apareceu, está aqui e acabou. Veja, irmãos. Vejam o que é a exatidão da Escritura. Eu quero que vocês fiquem impressionados com esse livro que está em vossa mão. Para que vocês nunca mais troquem por livro nenhum. Aleluia, irmão. Amém. O Senhor morreu, ressuscitou e apareceu. Se apareceu, não tem Escritura. Irmão, se isso acontecesse e não houvesse Escritura, nossa fé não teria apoio. Como esses telefones estão aqui em cima, desses pés, que apoiam. Não é verdade? Tudo que está sobre essa mesa aqui. Agora vejam bem, versículo 5. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Amém? Amém. Um depoimento dos 12 já deveria ser suficiente para que nós crêssemos que o Senhor morreu e ressuscitou. Amém. Afinal de contas, quem está falando? Os 12 apóstolos. Nada mais, nada menos do que aqueles que o Senhor escolheu. E que vão julgar as 12 tribos, e que vão sentar nos 12 tronos, e que vão ser o fundamento da Nova Jerusalém. Vamos confiar neles. Vou falar o que você quiser. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Bom, se o depoimento de 12 não serve, que tal 500 irmãos? Está aqui, ó, o juiz, o júri, os 500 irmãos para testemunhar. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Então tá lá. Mais de 500 irmãos, os 12, os outros apóstolos e Paulo, todos testemunhando que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu. Não é suficiente.
O juiz vai pedir, onde está escrito? Ele só vai bater o martelo se você provar na Escritura. Aleluia. Aleluia pela Escritura. Amém. Por isso ele morreu. Amém. Pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. E ressuscitou ao terceiro dia. Segundo a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a base da nossa fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Não estou compreendendo? Nem sinais, nem prodígios, nem milagres, nem aparição pode se tornar a base da nossa fé. Nossa fé está baseada na palavra de Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos avançar, amém? Amém. E compreender os sentimentos do apóstolo Pedro. Vamos ver. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 2 Pedro, Amém. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3. Dá para ler? Enquanto der para ler a Escritura, vamos continuar. Amém? Amém. Amados, 2 Pedro 3. Amém. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. A primeira epístola e a segunda epístola são para as mesmas pessoas. Em ambas, e tem um encargo, viu? Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Ou seja, o encargo de Pedro não era trazer coisas novas, era fazer lembrar. Aleluia, irmão? Amém. 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Amém? Você sabe que os profetas compõem maioria do Antigo Testamento. Bem como mandamento do Senhor e Salvador. Amém? Que compõe os 4 evangelhos. E mais o livro de Atos, que é o ministério celestial de Jesus Cristo. Ensinada pelos vossos apóstolos, que são as epístolas. E por fim, o versículo 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Amém? Amém. Irmãos, compreende? Então Pedro está trazendo aqui as palavras ditas pelos profetas, mandamento do Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos e, por fim, incluiu todas as epístolas do apóstolo Paulo. Aleluia, irmão. Amém. Essa é a base do seu ministério. Essa é a base das suas cartas. Aleluia. Amém. E essa deve ser a base da nossa fé. Amém? Amém. Por que esse quadro está sendo apresentado? Aqui no versículo, nós lemos 15, diz que, igualmente, nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Amém? Então vejam, Paulo escreveu para aqueles crentes, judeus e não judeus. Ponto, Capadócia, Galácia, Bitínia, Ásia. Me compreende? Então Paulo escreveu para eles. Então, provavelmente, Paulo teve um período de cuidado daquela região. Nós conhecemos a carta aos Gálatas. Amém? Amém. Né? E lembramos uma vez que Paulo queria ir para Bitínia e o Senhor não
Permitiu. Não sei se foi da outra vez, mas registrado, o Senhor não permitiu. Porém, ele escreveu. Amém? Esse é o Paulo, né? Se ele não pode ir, ele escreve. Entendeu? Então, está sendo provado que ele escreveu. Amém. Segundo a história, Pedro escreveu suas cartas ou Paulo estava encarcerado, próximo da sua morte, ou já havia acabado de morrer e Pedro estaria reassumindo aquela região. Compreende, irmãos? É a história. Ou, porque Pedro está também sentenciado. Ele fala, no capítulo 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Amém? Mas de minha parte, esforçando-me diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Amém? Amém. Ele estava prevendo a sua morte. Então, alguns estudiosos definem que ele já estava também sentenciado. Porém, Paulo ou acabara de morrer, ou Paulo também estava sentenciado e relata para Timóteo: o tempo da minha partida é chegado. Amém? Amém. O período da morte dos dois é quase que junta. Mas ele reassume ali. Porque ele escreve de Babilônia essa carta. Mas já sabe que vai morrer. Bom, se estão matando Paulo, por que não vão matar Pedro? É. Amém? Amém. O que tem isso a ver? O que tem isso? Então aqui nós precisamos compreender. Se Paulo cuidou daquela região e Paulo escreveu para aquela região, Pedro agora reafirma, confirma os escritos de Paulo, inclui Paulo, amém? Amém. Na escritura. Provavelmente, aquelas igrejas, aquela região, desfrutavam demasiadamente da porção de Paulo. Compreendeu, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Esse poderia ser o motivo em que Pedro apresenta os profetas, amém? Amém. O próprio Senhor Jesus. Nós precisamos considerar muito o que o Senhor Jesus disse. Amém. É ou não é verdade? Amém? Amém. E às vezes, ficamos nas epístolas e às vezes não damos muita importância porque o Senhor disse não. Vamos aprofundando em João. Peraí. Os profetas falaram, amém? Amém. O Senhor Jesus falou, aleluia. Amém. Os apóstolos falaram. Amém. Pedro falou, Paulo falou, Tiago falou, João falou, Judas falou, aleluia. Amém. Então, nós precisamos considerar toda a Escritura. Amém. Não podemos viver de uma porção. Precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então talvez seria esse o motivo em que Pedro está apresentando de novo. Aleluia. Amém. Toda a Escritura. Amém. E essa deve ser a nossa porção. Amém. Fala assim, minha porção agora, fala pro irmão. É a Escritura. Amém. Aleluia. Amém. Não vivemos debaixo de uma porção. Nós queremos toda a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Então Pedro trouxe esse encargo para as igrejas da dispersão, para os eleitos e forasteiros que somos nós. Amém? Amém. Aleluia. Somos ou não somos? Não temos pátria aqui na terra. Nossa pátria é celestial. Amém. E nós queremos ter liberdade. Né? Uma característica, vamos ler amanhã, na luz,
da dispersão eram chamados de livres. Compreende, irmão? Quando você é disperso, né, Celso? Você está livre. Por isso que eu me apaixonei por essa carta. Opa, minha carta. Quando você é disperso da religião, você é disperso do aprisco, ou você está fugindo de alguma coisa, como foi disperso os crentes em Atos 8, na verdade todos foram livres. Amém? Amém. E a liberdade, ela também traz um perigo. Né? Então, alguém se preocupou com os livres. Graças a Deus, aleluia. Amém. Então, Pedro está preocupado com os livres. Lembrando para eles que eles estão livres do sistema, da religião, do cativeiro, mas eles não são daqui, eles são celestiais. Amém. E eles não devem nunca mais usufruir de uma porção da Bíblia, mas eles devem tomar toda a Escritura. Amém. Você é livre para tomar toda a Escritura. Aleluia. Diga isso. Eu sou livre, amém? Diga, você é livre para tomar toda a Escritura Sagrada como base da sua fé. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Amém. Essa é a introdução. Como não tem luz, vamos ter que continuar amanhã, né? O assunto é extenso, mas eu não queria falar sem que vocês leiam. Amém. Amém? Amém. Mas vamos desfrutar essa porção até agora. Amém. Que tal a gente fazer grupos e desfrutar? Amém. Aleluia? Amém. Vamos ficar à vontade então. Fazer grupos e compartilhar. Convida, aleluia. Livre que sois. Amém. Amém.